Estamos na faculdade Netcom, na disciplina de Engenharia Eletrônica Analógica 1, sou Paulo Fernandes, e vamos continuar a ver os diodos. Veja, nós temos aqui os circuitos equivalentes em diodo. O circuito equivalente é uma aproximação que nós podemos fazer a respeito do diodo, de um equipamento, um dispositivo, neste caso, o diodo. Então, um circuito equivalente é uma combinação de elementos adequadamente escolhidos para melhor representar as características reais de um dispositivo ou sistema. Nós tivemos o diodo, aqui nós temos um diodo real, temos a polarização direta e temos o gráfico da polarização direta. Na terceira aproximação e na segunda aproximação, que nós temos a tensão de joelho do nosso diodo em 0,7 volts a 10 miliampere em 0,8 volts. Então nós podemos aproximar esse dispositivo diodo como uma fonte de tensão. Na verdade, ele não tem uma fonte de tensão, ele tem uma barreira de potencial que vai resistir à passagem dessa tensão. Temos um resistor que vai resistir à tensão e, neste caso, o diodo ideal. Então, a aproximação do diodo é um diodo ideal, que é aquele que, chegando à tensão, ele passa diretamente, não tem barreira de potencial, uma resistência em série e uma fonte de tensão em série. Neste caso, se for aplicado uma tensão, por exemplo, de 0,8 volts, eu vou ter 0,8 volts, menos a barreira de potencial, que foi vencida para ter alguma condução, dividido pela diferença entre a tensão máxima e a mínima, ou seja, I2 menos I1, ID2 menos ID1. Então, vou ter 0,1 volt dividido por 10 mA, temos uma resistência em série de 10 ohms. Essa resistência em série ela não existe realmente. Fisicamente eu não vou abrir o diodo e vou ver uma resistência, mas é o que pode ser visto pelo modelo. Uma segunda aproximação é a aproximação do diodo, que eu tenho o diodo ideal e apenas uma barreira de potencial, que pode ser visto aqui na segunda aproximação. Na primeira aproximação eu tenho apenas o diodo ideal, na segunda eu tenho o diodo ideal mais uma fonte. E na terceira eu tenho uma fonte de 0,7 volts, certo? Uma fonte CC. Temos uma resistência e o diodo ideal. Então isso dá para nós podermos entender que existe um fator de resistência no próprio diodo. Então o diodo vai ter um fator de resistência, uma barreira de potencial que deve ser vencida. Então eu posso analisar o meu diodo de forma linear ou por partes, como uma fonte VK em série com a resistência e o diodo ideal. Posso ver ele de um modelo simplificado, apenas como uma fonte a um diodo ideal e apenas como o diodo ideal, ok? No diodo também você vai ter um fator de capacitância. Esse fator de capacitância ele pode ser visto como capacitância de transição, certo? Na polarização reversa, nós temos a capacitância de transição. E nós temos também a capacitância por difusão, na polarização direta, onde esse tal que eu estou vendo aqui, na direta tal dividido por vezes aqui, tal é a relação temporal. Raiz de RC, que é a resistência pela capacitância, então eu vou ter um tempo. Depois nós vamos ver também que esse tempo é o tempo de recombinação, de retorno do diodo para seu estado original, quando eu mudo a tensão sobre ele, colocando uma tensão AC sobre ele, ok? Eu desligo o diodo, polarizo e despolarizo. O que acontece? Quanto tempo ele demora para voltar? Então, no caso de ver um diodo, eu posso ver ele como dois efeitos capacitivos. Um efeito capacitivo de transição, no caso da polarização reversa, e outro efeito de capacitância por difusão, na polarização direta. Quando a polarização direta, eu considero também o efeito de capacitância de transição mais o efeito de capacitância por difusão. Okay? E esse efeito de capacitância por transição, ele tem uma relação com as tensões, a tensão VK, a tensão térmica e a tensão do diodo. Isto aqui, claro, visto em picofarad, então é uma quantidade bem pequena de capacitância, mas ela existe. No caso de tempo de recuperação, no momento que eu estou polarizando diretamente, eu inverti o diodo e depois repolarizo, ele vai ter um tempo, TRR, que é o tempo de retorno àquilo que ele vai requerer, um tempo de resposta. A resposta desejada seria de voltar automaticamente, mas ele tem um certo tempo. Esse tempo de retorno
é dado em picosegundos, indo de 10 a 12 picosegundos. Dependendo da aplicação, isso pode ser um tempo maior ou um tempo significante. Aqui nós temos o diodo de silício, certo? E uma datasheet, uma folha de dados de um diodo de silício, onde nós podemos ver o diodo em si, as dimensões deles, o que é que eu vou ler? A temperatura, a faixa de temperatura, a dissipação de potência, as correntes máximas e mínimas, certo? Corrente de retificação média, corrente direta confirmada, retificação na polarização reversa. Então você vai ter muita coisa que você vai ter sobre esse diodo, que é interessante você observar, como por exemplo a tensão de ruptura. Nesse caso, eu posso botar uma tensão mínima, ou seja, 125 volts. Acima disso ele vai abrir. Então é interessante ver a capacitância dele de 5 picofarad, o tempo de recuperação 3 microsegundos. Então, se eu ficar polarizando, despolarizando ele vai retornar ao ponto que ele deveria estar com 3 microsegundos, perdão. É interessante nós prestarmos atenção nisso. Aqui nós temos alguns gráficos, por exemplo, de curva de redução de potência. Quando eu vou aumentando a temperatura, o que acontece com a potência? Ela vai reduzindo. Aqui nós temos o ponto em 100 graus, um ponto de ebulição 100 e mais de 100 graus, certo? No ponto de redução, um ponto de dispersão de potência. Nós podemos ver a corrente direta, a tensão direta pela corrente, a tensão reversa pela corrente reversa. A corrente reversa versus a temperatura, como ela varia, ela vai aumentando a temperatura, vai aumentando minha corrente reversa. A capacitância vezes a tensão reversa, que é a capacitância de transição, e a impedância dinâmica, eu vou alterando a corrente CA nele, certo? Ele fica dentro desse gráfico, essa variação de máximos e mínimos. Aqui nós temos a anotação de alguns diodos, com o formato dele, como o diodo PIN, diodo de potência, e outros tipos de diodo com suas determinadas nomenclaturas, com suas formas. Para teste de diodo, geralmente os multímetros ele tem uma faixa de teste, ele apresenta um diodo ao lado para fazer um teste de continuidade. Quando você faz o teste, colocando o polo na polarização direta, né, entre os terminais do diodo, você pode levantar, você pode ver qual é a tensão de joelho daquele diodo. Se ele estiver aberto, ele pode dar 0, se ele estiver totalmente fechado, vai dar uma condução direta, e nestes dois casos o diodo não está funcionando. No caso do diodo Zener, eu vou aproveitar essa região, que é a região Zener, para polarizar o diodo reversamente, e na polarização reversa ele vai deixar passar apenas uma tensão que está indicada para que ele passe. Okay? Se for um caso de 6 volts, só vai passar 6 volts, 12 volts, apenas 12 volts. Na polarização direta ele é uma chave fechada, na polarização reversa, ele é uma chave fechada até uma determinada tensão e a partir daquilo ele começa a conduzir. Se aumentar muito a tensão, ele só conduz aquilo que está predeterminado a passar. Então, é regulador de tensão. Okay? Então, vamos ver aqui o diodo Zener, ele é utilizado nesta área. Então, vou na polarização reversa, ele deixa passar apenas uma parte de tensão e o restante não. E o diodo emissor de luz, que é o LED, que é utilizado alguns materiais, certo? São feitas recombinações com esses materiais para que ele possa emitir luz, geralmente com arseneto de galho, onde você tem algumas cores aqui como laranja, vermelho, ambar, e os materiais com que são feitos a construção e a tensão. Veja que as tensões também aumentam muito de 0,7 volts, indo para 12,1 até 5 na cor azul, no nitrato de galho. Então a intensidade dele diz respeito ao comprimento de onda, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela frequência, neste caso a frequência em terahertz, e o comprimento de onda fica muito pequeno, como pode ser dado por esse exemplo. Aqui nós temos uma folha de dados do diodo emissor de luz, indicando o funcionamento dele a 25 graus, com a luminosidade, graus, temperatura, capacitância, tensão direta de funcionamento, tensão reversa de ruptura e eficiência luminosa. Ok? Então, agradeço a todos a participação mais uma vez nesta aula.